Em uma noite escura, a sombra da morte espreitava. Não era a sombra de inimigos declarados, mas de traidores, daqueles que sorriem na sua frente e afiam a lâmina nas suas costas, sob o manto da calada. Você já se sentiu assim? Cercado, injustiçado, com o coração batendo forte, mas sem saber para onde correr? Foi exatamente nesse abismo de perfídia que Davi, o homem segundo o coração de Deus, se viu. O rei Saul, corroído pela inveja e por um espírito maligno, enviou assassinos para a casa dele, sob a escuridão da noite. O plano era simples e brutal: silenciar Davi para sempre. Mas Davi não se desesperou em silêncio. Ele clamou. E o eco desse clamor, esse grito de uma alma sitiada, ressoa até hoje no Salmo 59. Prepare-se, pois a verdade que vamos desvendar agora pode ser a sua própria libertação. A luz que dissipa a sombra de qualquer inimigo que se levante contra você. A escuridão da noite pairava pesada sobre a casa de Davi. Uma escuridão que parecia respirar com as intenções assassinas de Saul. Lá fora, os cães do rei farejavam, seus olhos fixos na porta, esperando a ordem para invadir e destruir. Não havia crime, não havia culpa, apenas a loucura de um rei consumido por uma inveja demoníaca. Davi, no entanto, não estava sozinho. Em seu coração, uma oração já brotava, um clamor desesperado que rasgaria as trevas e alcançaria os céus. Livra-me dos meus inimigos, ó meu Deus! Ele implorava com a voz embargada pela urgência. Protege-me dos que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Eles armam ciladas contra a minha vida, os poderosos se reúnem contra mim. Ele sabia que a maldade daqueles que o perseguiam era gratuita, sem base, sem justificativa. Eles se posicionavam, armavam ciladas, não por uma causa justa, mas por pura malevolência, por um ódio cego. Eles espreitam a minha alma. Davi descreve com a amargura da injustiça. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, ó Senhor, nem por pecado meu. Sem culpa, correm e se preparam. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Essa é a essência do grito de Davi. Uma alma inocente, cercada por predadores sedentos de sangue. Você consegue sentir a urgência desse pedido? A injustiça que sufoca, a traição que fere mais que qualquer espada, essa sensação de ser perseguido sem motivo, de ser alvo de uma ira que não se compreende. Davi, então, eleva sua voz, não apenas por si, mas pela justiça divina que se manifesta sobre todos que se opõem à verdade, sobre aqueles que zombam da retidão. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Ele clama com fervor. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos traidores. É um pedido por intervenção divina, um chamado para que Deus mostre sua soberania inquestionável sobre aqueles que agem com impunidade, que proferem insolências com os lábios, que se gabam de sua malícia. Aqueles inimigos que, como cães raivosos, voltam à noite, rondando a cidade, uivando suas ameaças e lançando calúnias como veneno. Eles se pavoneiam em sua arrogância, mas Davi sabe que o silêncio de Deus não é ausência, mas a calmaria antes da tempestade para os ímpios. Eles uivam como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles se pavoneiam com a boca. Espadas estão em seus lábios, pois dizem: quem nos ouve? Mas Davi não se detém no terror da noite. Ele vê além para o amanhecer que virá, para a aurora de um novo tempo. Sua fé o eleva acima da escuridão. Porém, eu cantarei a tua força, ele declara, com uma fé que desafia a escuridão mais densa. E de manhã louvarei alegremente a tua misericórdia, porquanto tu tens sido o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Essa é a virada no Salmo 59, o ponto onde o clamor se transforma em hino,
onde o desespero cede lugar à esperança inabalável. A certeza de que Deus é um refúgio inabalável, uma torre de segurança contra a tempestade mais violenta, um abrigo seguro onde nenhuma bala, nenhuma maldição, nenhuma traição pode penetrar. Não importa quão ferrenha seja a perseguição, quão afiadas sejam as línguas dos inimigos, a misericórdia de Deus é a promessa de um novo dia, um livramento que se manifesta com a luz da manhã. A fé de Davi não era cega. Ela era experimentada, forjada nas batalhas e nos desertos da vida. Ele havia visto a mão de Deus em tantos livramentos, em tantas vitórias improváveis. Por isso, mesmo cercado por assassinos, ele podia afirmar com convicção: ó minha força, a ti cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. É uma declaração de dependência total e uma antecipação da vitória. Ele sabia que Deus faria a sua justiça prevalecer, que a sua fidelidade o honraria diante dos seus adversários. Não uma justiça humana, falha e vingativa, mas a justiça perfeita do Altíssimo, que tudo vê e tudo julga com equidade e poder. Davi não queria a destruição imediata dos inimigos, mas que eles sentissem o peso de suas próprias transgressões, que suas ações se voltassem contra eles. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça, ele pede com uma sabedoria que transcende a dor. Faze-os vagar pelo teu poder e derruba-os, ó Senhor, escudo nosso. Ele desejava que a humilhação dos inimigos servisse de lição, que seus próprios atos de calúnia, perseguição e maldição se voltassem contra eles como um bumerangue divino, que a impunidade deles fosse exposta aos olhos do mundo e que todos soubessem: há um Deus no céu que vê e age, que governa sobre todas as nações e que no tempo certo manifesta a sua soberania. Para que saibam que Deus domina em Jacó até os confins da terra, o salmista proclama com autoridade: a justiça divina não se restringe a uma nação nem a um povo, mas se estende por toda a criação, por todos os povos e todas as eras. E Davi retorna à imagem dos cães, mas agora com uma nova perspectiva, com uma compreensão divina da situação. Voltem à noite, uivem como cães e rodeiem a cidade, ele diz, quase com um tom de escárnio. O que antes era uma ameaça aterradora, agora se torna um testemunho da sua impotência, da sua futilidade. Eles podem rosnar, podem farejar, mas a porta da casa de Davi, protegida por Deus, permanece inabalável. Eles podem vagar em busca de alimento, de satisfação para sua ira, mas não encontrarão saciedade. Eles podem ladrar, mas suas vozes não mais aterrorizam, porque Davi já ouviu a voz de Deus, a promessa de livramento. Eis que eles vagueiam para comer. Se não se fartam, então uivam. A frustração dos inimigos é a prova da vitória de Davi, a confirmação de que Deus estava com ele. Eles buscam, mas não acham. Eles rugem, mas são silenciados pela soberania divina. O Salmo 59 é, portanto, um hino atemporal para todos nós que enfrentamos batalhas invisíveis, traições veladas e perseguições sem causa, para aqueles que se sentem encurralados pela injustiça e pela maldade alheia. Ele nos lembra que não precisamos lutar sozinhos, que a nossa força não vem da nossa própria capacidade, mas de um poder maior. Nosso refúgio está em Deus, a nossa força vem dele, a nossa vitória é garantida por sua mão poderosa. As mentiras dos inimigos, suas tramas e calúnias, são como uivos no vento, barulhos vazios que não podem nos tocar. Elas podem tentar nos amedrontar na noite, podem tentar nos desviar do nosso propósito, mas o amanhecer, a misericórdia de Deus, sempre virá para dissipar as trevas. A cada ataque, cada palavra de ódio, cada tentativa de derrubar, Deus nos sustenta, nos protege e nos capacita a permanecer firmes. E no final, a vitória é dele, a glória é dele.
O Salmo 59 não é apenas um grito de socorro, é um canto de triunfo, um testemunho vibrante de que a fidelidade de Deus é maior que a maldade humana e que sua justiça prevalecerá eternamente. Este salmo nos convida a uma profunda e sincera reflexão. Em quem você tem buscado refúgio quando os cães da vida rondam sua porta? Quais são as injustiças que roubam sua paz e a calada da noite que tenta sufocar sua fé? Assim como Davi, somos chamados a entregar nossas batalhas a Deus, a clamar por sua intervenção poderosa e a confiar cegamente em sua justiça perfeita. Não espere a noite escurecer e o medo se instalar para buscar a sua força e o seu amparo. A cada manhã, celebre a fidelidade inabalável de Deus, porque Ele é e sempre será o seu refúgio e a sua fortaleza inexpugnável. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que este salmo é a palavra que você precisava ouvir para enfrentar sua própria batalha, não guarde para si. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa luz. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade transformadora e se inscreva no canal para continuarmos a desvendar as verdades profundas e libertadoras da palavra. E não se esqueça, a sua libertação não é uma questão de tempo, mas pode estar a um clamor de distância, a um ato de fé.